ligar, não é? Porque eu neste momento fiquei sem memória no cartão. Tive que trocar de cartão. Pronto, não interessa. Estava eu a dizer qualquer coisa como montar aqui o pistão, a parte do escape virada para o aeroscape, que é a marcação que eu tinha feito. E vamos lá. Segmentozinho. Muito cuidado em ter o segmento, porque podem partir. Tem aqui uma... Isto não é fácil de ver. Vamos ver se eu consigo aqui. Antes de mais tirar aqui esta coisinha que tem aqui. Eu também podia estar a fazer isto em frente à câmera, não era? Mas pronto. Tem aqui, vou apontar com as chaves, não dá para ver certamente, mas tem aqui um pino, que é assim. E esse pino é onde vai ficar o corte do segmento. E neste caso o segmento tem uma parte mais fina, deste lado, e uma parte mais grossa. A parte mais grossa, se calhar assim com reflexo, conseguem ver grossa? Fininha. A fina é para cima. Não tentem meter o segmento abrindo. Se nós abrirmos o segmento, pode estalar, pode partir. Como é que nós fazemos para o meter? Isso, neste caso, se o partisse era uma desgraça, não é? Fazemos o seguinte, apontamos de um dos lados, de preferência junto aqui ao tal pino, que é para dar mais espaço, e vamos metendo, de preferência alargando com o dedo um bocadinho a parte que ainda não entrou, não é? E vamos levando para o sítio. Pronto, ele depois vai ficar assim mais ou menos. E neste caso temos o segmento já posto. Isto é o rolamentozinho viela pistão. Sítio com ele. Ora, aqui fiz mal em meter isto, mas agora também não vou estar a tirar. Aqui são os pinozinhos que vão segurar a cavilha. Entretanto a gente mete já um. Isso, me deixou cair, não perdes. Portanto vamos já meter um deles. Vou meter o daquele lado. Às vezes é complicado meter isto. Estes por acaso rodar um bocadinho, que é para ver se ele roda. Se ele não rodar livremente é porque não está bem. Está no sítio. E onde é que está a cavilha? Está aqui. Se a gente puser um bocadinho de chão esquisito, ajuda a entrar, não é? Vocês sabem como é que é. E vamos lá. Meter já até ao meio, por exemplo. Então, e depois então por cá. Isto é assim, há ferramenta específica para tirar isto. Como eu não a tenho aqui, e até confesso que onde a tenho também não a uso, às vezes por uma questão de rapidez. Isto às vezes, quando custa, a gente até usa, se não, lá está, estão a ver, isto é relativamente rápido e fácil. Empurramos. E agora a outra cavilhazinha. Pôr a cavilhazinha. Isto é simples, rápido, eficaz. Está a rodar. Está boa. Ora, vamos agora ao cilindrozinho. Escusado será dizer que terão que estar
terá que estar tudo limpo. Esqueci-me aqui de uma coisa, podia tê-lo feito antes de meter o pistão. Se a gente não tiver a certeza se a parte de baixo do cilindro está limpa, podemos fazer uma limpeza com um pouco de papel. A gente embebeda, passo a expressão, papel com um lubrificante. E vamos fazer o seguinte, vamos pôr o papel aqui dentro. Ora, este é possível que seja muito grande. Ora, cá está. E vamos rodar, até que o pistão venha novamente acima. E teremos o nosso paninho cá fora, neste caso papel, e está limpinho. Se sair sujo ou se sair lixo, a gente repete as vezes que for necessário, está bem? Isto também está limpinho. Cuidado com o segmento, está bem? Vamos aqui alinhá-lo. Vou ter que virar o motor para mim, senão não vejo o pino. Está ele. Anda. Vamos baixando e vamos tentando pôr o pistão, sendo que temos que ter atenção e cuidado ao segmento. Vai para ali. Ali, Josk. Vamos baixar aqui um bocadinho isto para ter barcagem. Claro que também há ferramenta que ajuda nisto, mas já lá está. Lindo, lindo menino, a juntazinha metálica dele. Menino, entra lá, vá, anda lá que és de casa. E ainda xisque-lhe agora. Isto vai ficar só a ponta agora, assim. Prontinho. Isto depois vai levar aqui os parafusos, as porquinhas e as anilhas, mas não é para já que eu vou fazê-lo. Portanto, esta parte ainda vou ter que depois ir à moto buscar a tampa que lá ficou com o kick. Vou ter que ir lá buscá-la para possivelmente montar aqui e tudo montado lá para a motorizada. Isto depois também já pode ir daqui montado, que é isto, e é a porcazinha, mas que está na moto, tenho que trazer para cá também. Aqui vai ser o nosso carburador, depois ao contrário, vou ter que o fixar de forma digna. Cá à frente é o escape, está na moto, obviamente. Falta terminar aqui esta partezita. Isto é a tampinha daqui. Ao queijo. Vai levar esta tampinha, que eu também depois vou apertar, estão os parafusos ali, estou a olhar para eles. Ok, mas para já, meus amigos, é isto. Está montado. Falta, entretanto, adicionar o óleo e
terminal para o montar a moto, está bem? Espero que tenham gostado daí da saga. Por um lado foi mau, como sabem, o que aconteceu. Por outro lado, se não fosse assim não fazia o bicho, está mal montado. Não interessa também, não apertei. Não, o que já nem sei o que estava a dizer, também não interessa. Meus amigos, é isso. Tenho que ir porque o vídeo está muito comprido já e vocês depois ficam aborrecidos de estarem tanto tempo a ver. Está bem? Um dia destes, quando terminar o que está aqui, vamos então pôr o bichinho na moto. Ok? Fiquem bem todos. Um forte abraço.